dá início, neste momento, ao primeiro Congresso Catarinense sobre Ostomias, Incontinências e Doenças Inflamatórias Intestinais. Este congresso tem por objetivo ultrapassar barreiras, promover trocas de experiências e divulgar informações que contribuem para combater o preconceito em defesa das pessoas que utilizam o procedimento das ostomias. Dito isto, convidamos então para compor a mesa de abertura as seguintes autoridades. Senhora diretora-presidente da Associação Catarinense da Pessoa Ostomizada, Candinha Jorge de Almeida, por favor. Excelentíssimo senhor secretário de Estado da Saúde de Santa Catarina, Diogo Demarque Silva. E senhora presidente da Associação de Pessoas com Doenças Inflamatórias Intestinais de Santa Catarina, Rejane de Almeida. Senhoras e senhores, convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanhar a execução pela Banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina do Hino Nacional Brasileiro. Os senhores podem tomar assento à mesa, por favor. Citamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades e convidados que se apresentaram ao nosso cerimonial. Senhora Diretora de Direitos Humanos, Sabrina Moraes, neste ato representando a Secretária de Estado de Assistência Social, Mulher e Família, Maria Helena Zimmermann. Senhora Assessora de Fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem, Ellen Brigman Bum-Schmidt. Senhora Presidente da Associação Fibromialgico do município de Biguaçu, Daniela Ferreira Roque. Convidamos para fazer uso da palavra a senhora Presidente da Associação de Pessoas com Doenças Inflamatórias Intestinais de Santa Catarina, Rejane de Almeida.
Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, mais uma vez. Bom, agradecer também a Candinha, o senhor secretário, todos vocês aqui presentes. Espero que seja um dia de bastante aprendizado para todos nós. E espero que todo mundo saia daqui, né? Cada vez que a gente vem, aprenda um pouquinho mais. Bom dia a todos e obrigada. Obrigado, Rejane. Na sequência, convidamos, então, para fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Saúde de Santa Catarina, Diogo Demarque Silva. Bom dia a todas, a todos. Primeiro, registrar a satisfação de estar participando, agradecer o convite, cumprimentar a diretora-presidente da Associação Catarinense da Pessoa Estomizada, muito conhecida, Candinha, né? A presidente da Associação de Pessoas com Doenças Inflamatórias Intestinais de Santa Catarina, Rejane. Cumprimentar também a Jaqueline, nossa gerente de habilitação e de redes de atenção da SES, né? Em nome delas, todos os profissionais e trabalhadores que fazem parte da Secretaria de Estado. Cumprimentar minha amiga Ellen, aí, que representa o controle social também. E todos aqui presentes, né? Eu desejo que nós tenhamos um excelente evento. É sempre importante dialogar, né? O mais importante é dialogar para encontrar caminhos. No SUS, a gente sempre busca encontrar caminhos. Então, quando a gente fala da pessoa customizada aqui no nosso estado, o estado de Santa Catarina ele é referência, né? Então, quando se fala em referência, isso não pode significar que nós não tenhamos que avançar, né? E melhorar sempre, né? Então, um programa que atende mais de 5.000 pessoas, que tem desafios, que tem uma rotina que ela é dura, todo mundo aqui sabe, né? Principalmente o próprio paciente, mas a gente tem que buscar sempre o caminho para estar evoluindo e alcançando os objetivos. Santa Catarina fez uma opção lá atrás, né, e essa opção foi tratar bem sempre das pessoas, não ficar preso à norma, uma norma federal. Então, Santa Catarina sempre agiu de uma maneira disruptiva, seja nas deliberações da Comissão Intergestores Bipartite, né, junto com gestores municipais, seja olhando diferente para o orçamento. Então, mais de 90% do programa quem financia é a Secretaria de Estado, 80 e pouco ou 90, agora me fugiu, mas é no mínimo mais do que 80%. E atrás disso, né, a gente não pode se confundir, porque ali são pessoas, né? A gente está falando de vidas de pessoas e de qualidade de vida, né, que é o principal. Então, também no bojo de todas essas ações e cumprindo a determinação do nosso governador, ele sempre é muito enfático, né, quando ele fala que nós estamos aqui pelas pessoas, né? Então, nós trabalhamos para as pessoas. E quando a gente fala, por exemplo, de reversão, é fundamental. Então, na tabela de procedimentos eletivos, nós triplicamos o valor, justamente para que a gente possa induzir que os hospitais façam cada vez mais o procedimento. E desde o ano passado, cumprindo a determinação do governador e da deputada Carmen, nós colocamos a cirurgia que é considerada formalmente como eletiva, a gente considera ela de uma maneira diferente. A gente trabalha com tempo sensível. Então, tanto a cirurgia de reversão quanto a de oncologia, nós separamos. Ela é eletiva, mas é tempo sensível. Então, eu não posso achar comum que a pessoa fique anos aguardando um procedimento. É claro que a gente tem desafios. Hoje nós temos 133 pessoas aguardando. Nós queremos avançar. Nós vamos avançar, com certeza. E não adianta também nós tratarmos quem estava aguardando sem ter um tempo adequado para quem vai entrando. Então, esse monitoramento também é fundamental. Então, para além dos materiais, do programa, do funcionamento, da relação com as regionais de saúde, que é fundamental, da relação com os municípios, a gente também está agindo de uma maneira mais proativa nesse sentido, para que a gente possa alcançar os objetivos. E esses momentos que nós temos aqui são fundamentais. Eu sei que é um cumprimento inicial, Candinha, mas eu estou fazendo questão de deixar esse registro aqui. Então, vocês podem e devem fazer apontamentos e a gente recebe, absorve, dialoga internamente para que a gente possa avançar sempre, porque é no diálogo que a gente constrói.
Então, que todos tenham aí um bom dia de trabalho, uma boa semana e todos fiquem com Deus. Obrigado. Convidamos também para compor a mesa a senhora vereadora do município de Rio do Sul, Sueli Terezinha de Oliveira. Por favor. De imediato, convidamos, então, para fazer uso da palavra, a senhora vereadora do município de Rio do Sul, Sueli Terezinha de Oliveira. Bom dia a todos e a todas. Quero, primeiramente, me desculpar pelo atraso. Acabei pegando um acidente no caminho. A gente que vem de mais longe sempre está propensa a que isso aconteça, né? Infelizmente, aconteceu hoje. Quero agradecer a Candinha, quero agradecer aqui as outras autoridades da mesa, Diogo, a todos vocês, e dizer que, para mim, é uma honra poder estar aqui, Candinha. Enquanto vereadora, eu fiz projeto em Rio do Sul para que a gente tenha os banheiros adaptados para as pessoas ostomizadas. Hoje, a Câmara de Vereadores de Rio do Sul, ela está com uma construção nova. E nessa nova construção nós já teremos, Candinha, o banheiro adaptado para os ostomizados. Então, é uma luta que a Candinha levou ao nosso município. Ela está sempre lá motivando e para que isso não pare e que a pessoa ostomizada também tenha uma qualidade de vida, porque é necessário, assim como toda pessoa com algum tipo de deficiência. Porque nós mesmos temos as nossas próprias deficiências. Então, que também seja reconhecido que o ostomizado precisa o mínimo para ter um pouco de qualidade de vida. Eu quero agradecer mais uma vez por estar aqui, dizer que eu sou uma constante guerreira com a Candinha há mais de 10 anos nessa luta e que o ostomizado pode sim contar conosco de Rio do Sul, com a nossa Câmara de Vereadores, com os nossos vereadores lá e com o nosso executivo também, para que a gente tenha para o ostomizado, no mínimo, como eu já falei, de qualidade de vida. E nós temos em toda a região do município ali de Rio do Sul, muitas pessoas que utilizam, que fazem uso da ostomia. E muitas dessas pessoas, elas têm medo, às vezes, né, Candinha, de fazer as perguntas, elas têm vergonha, elas têm receio. E com a organização desses eventos, nós podemos perceber que isso está mudando, graças a Deus, Candinha. As pessoas estão conseguindo se abrir, as pessoas estão conseguindo falar disso e estão entendendo. Nós, que não somos ostomizados, e os ostomizados, que eles fazem parte da nossa sociedade e que é comum nós termos deficiências. Eu tenho deficiências para a minha idade, outro tem deficiência que usa ostomia, o outro para caminhar, o outro para correr, e assim nós vamos nos ajudando, porque ninguém é 100% perfeito, que não precise ou que não tenha algum tipo de necessidade que a gente possa estar auxiliando. Eu quero aqui, cheguei mais cedo, mas quero dizer ao Diogo, eu estava ouvindo um pouquinho das cirurgias eletivas, e a esses mutirões de cirurgias, eu queria parabenizar o nosso governador, porque realmente tirou, Diogo, muitas pessoas das filas. Eu estava à frente do Hospital Samária, e o hospital e o município que aderiu e que aderir esse programa, ele vai tirar muita gente das filas e acabar com o sofrimento de muitas pessoas. Muito obrigada, Candinha, obrigada por vocês estarem aqui, que hoje nós tenhamos um excelente evento. Estou vendo lá da minha cidade a Simone, enfermeira, estou vendo a nossa técnica Márcia, que bom que vocês estão aqui conosco.
Convidamos para fazer uso da palavra a senhora diretora-presidente da Associação Catarinense da Pessoa Ostomizada, Candinha Jorge de Almeida. Bom dia a todos, a todas, as autoridades aqui presentes. Eu estou muito feliz. Eu disse que, na verdade, eu nem poderia estar aqui hoje. Eu era para estar no hospital. De tanta dor que eu passei a noite inteira, problemas renais, mas eu digo, não, é a primeira vez que um secretário vai em nosso evento e é um privilégio muito grande e eu vou. Muito obrigada. Quanto às cirurgias, né, Jaqueline, obrigada por sua presença também. Realmente era uma luta constante, né? E hoje a fila, assim, diminuiu muito mesmo. Tem poucas pessoas na fila de espera, isso é um privilégio muito grande para nós. Então, esse congresso, ele está sendo realizado exatamente para que as pessoas venham aproveitar este momento e saber um pouco mais sobre as ostomias, sobre a DI, né, doenças inflamatórias intestinais, que levam as pessoas a ostomias. Secretário, em 2022, nós tivemos lá em Brasília para uma luta constante, que é a mudança da portaria, não mudança, porque ela já é uma bênção em nossa vida, mas que ela venha a ser atualizada e que venha a ser incluídas as pessoas com traqueostomia, as pessoas com DI, enfim, ela vai haver uma mudança aí, e nós tivemos o privilégio de tantos deputados federais que estavam lá, mas a nossa querida Carmen Zanotto, deputada federal, ela estava lá, junto conosco, o tempo todo. Isso é uma grande honra, e eu vejo assim, esse governo, ele veio para fazer a diferença, porque está fazendo a diferença. Então, é muito gratificante saber que nós não somos mais tão invisíveis como éramos, né? E isso para nós é importante, que é o que nós queremos, é ser visíveis. Quando vamos lá tirar um documento, simplesmente vamos a um consultório e chegamos lá por a nossa deficiência ser invisível, o médico diz, não, mas a sua deficiência, você tem pernas, você tem braço, você está bem, você pode trabalhar, ou você não precisa do passe livre. Já tivemos muitas reclamações. Então, este evento de hoje é exatamente para isso, para que todos os ostomizados de Santa Catarina e a nível nacional, como coordenadora do MOBR, Movimento Ostomizados do Brasil, que venham ser visíveis, que não ficamos mais escondidos, que muitas das vezes o ostomizado fica enclausurado. E olha que eu visitei vários estados por fazer parte do Movimento Ostomizados do Brasil, e eu tenho a dizer, Santa Catarina é um exemplo perto de tantos outros estados. Então, eu só quero parabenizar e agradecer a Sueli por suas palavras, a Rejane por estar aqui. Faltou alguma autoridade, mas que está vindo, depois eles vão ser apresentados. E eu gostaria de chamar aqui na frente o pessoal da ACO. Venham aqui na frente, por favor. Temos aqui também a Rejane, que faz parte também, é a nossa terceira diretora. Temos a vice-presidente, temos aqui a Jussara, que é do Conselho Fiscal. Tem mais pessoas chegando aí. Todo mundo preso no trânsito. Esse horário é complicado, né? Exatamente. Pessoas que vão vir de Joinville. Gostaria de chamar aqui na frente os nossos parceiros, Life Sensei, Saltes, FUFA-SC, Convatec, onde é que está o pessoal? Cirúrgica Florianópolis, Estericon, Vuelo, gostaria de chamá-los todos aqui na frente, onde é que eles estão?
Por favor. Esqueci de algum? A Hollister, infelizmente, não pôde estar conosco, mas o seu Francisco, que é gerente a nível Brasil, entrou em contato comigo pedindo desculpas, mas também é um parceiro da ACO dos Ostomizados. E essa turma aí, gente, eu quero dizer, pode ficar aqui na frente, por favor. Nada de sentar. Eu quero dizer que, secretário, Santa Catarina é um exemplo, e isso levou para muitos estados, além da diversidade de materiais, porque as pessoas só sabem reclamar e muitas vezes esquecem de elogiar, né? De falar o que realmente acontece. É muito fácil reclamar, mas quando faltou o material, a gente entra em contato com cada uma dessas bênçãos que estão aí na frente, os diretores, cada empresa, e eles nos acolhem, nos ajudam, né? Final do ano, por exemplo, quando faltou os materiais, problemas de licitações, eu não entendi o que aconteceu, mas não faltou o material porque eles nos apoiaram, nos ajudaram, e sempre que alguém precisa de um atendimento de estomaterapia, eles estão lá, estão atendendo conforme o usuário usa a bolsa, né? Conforme a marca, eles vão lá, eles dão assistência. Então, eu gostaria de, antes de abrir este congresso, de fazer a abertura, que todos dessem uma salva de palmas a todos aqui presentes. Obrigada. Agora podem sentar-se. Então, neste momento, faremos a abertura do nosso primeiro Congresso Catarinense sobre ostomias, incontinências e DII, com o tema Desafios com as ostomias, incontinências e DII. Objetivos: ultrapassando barreiras, promover trocas de experiências, divulgar informações que contribuem para combater o preconceito das pessoas que utilizam o procedimento das ostomias. Quero que todos aproveitem este dia. Nós já temos um palestrante aqui, né? Por favor, uma salva de palmas para o nosso primeiro palestrante aqui. O parceirão. Então, vamos iniciar, então, o nosso congresso. Muito obrigado a todos, a todas as autoridades. Tudo bem. Muito obrigada a todos. Dando início ao congresso, proferirá a palestra com o tema Cuidados com as urostomias e como evitar infecções urinárias, o Dr. Rodrigo Lolli. Rodrigo Lolli é médico urologista pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre em cirurgia pelo Departamento de Pós-Graduação da mesma universidade. É especialista em tumores urogenitais e cirurgia robótica e membro do Corpo Clínico do CEPOM e do Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis. Com a palavra, então, para proferir sua palestra, o Dr. Rodrigo Lolli. Para passar os slides, a gente tem algum... eles passam para mim, né? Os slides. Passador? Isso? Uhum. Pessoal, então, bom dia. Meu nome é Rodrigo, eu sou médico urologista
E é um prazer estar aqui hoje falando um pouquinho para vocês, trazendo para a comunidade, né, para a sociedade, um pouquinho de informação, tudo que eu puder contribuir aí dentro da nossa especialidade, da minha profissão, da nossa área de atuação, no sentido de levar informação, conhecimento, acolhimento às pessoas, aos pacientes, que utilizam ostomias, ou aos correlatos familiares, pessoas que dão suporte, o pessoal da indústria, né? Então, toda a comunidade, vamos dizer assim, é envolvida nesse tema, nesse debate, que é importante no sentido assim, de buscarmos sempre uma sociedade unida, em que todas as pessoas sejam acolhidas como devem ser, né? Eu vou falar um pouquinho, então, vou falar uma abrangência mais geral sobre o tema, e se alguém quiser interromper ou fazer alguma pergunta, ao final, vocês fiquem à vontade. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria falar para vocês qual que é a atuação do urologista, só para contextualizar um pouquinho, porque realmente isso às vezes gera um pouquinho de dúvida. Tá? Então, a minha especialidade é urologia, e dentro da urologia nós somos cirurgiões que operamos e tratamos doenças do aparelho urinário. Tá? Então, o uro ali é referente, sim, à urina, e o aparelho urinário, então, tanto em homens quanto em mulheres. Tá? E, além do aparelho urinário masculino e feminino, a gente também é responsável pelo tratamento das doenças do aparelho genital masculino, tá? Que é o que as pessoas geralmente se lembram. Tá? Mas sim, o urologista ele também atende mulheres, obviamente, por conta das questões relacionadas ao aparelho urinário. Tá? Em torno de 40% assim, dos pacientes urológicos são mulheres. Acho que é por causa da distância, esse é Bluetooth, mas está passando. Então, olha só, provavelmente vocês já sabem, mas eu trouxe o conceito de ostomia para facilitar aí a nossa conversa, tá? E a gente entender um pouquinho. Então, a definição de ostomia, ou estoma, ou estomia, é um procedimento cirúrgico que consiste na abertura para o meio externo de um órgão oco, por exemplo, o trato urinário. A gente tem a bexiga, os ureteres, que são os canais da urina, ou o intestino, ou o aparelho respiratório, e a gente cria uma comunicação dessas vísceras ocas com o meio externo, podendo ser temporária ou permanente, com a pessoa ali convivendo com aquela comunicação. Então, ali, como exemplos, eu coloquei ali alguns nomes. A gente tem a colostomia, que é do intestino, a ileostomia, que também é intestinal, a gastrostomia, que é estômago, a nefrostomia, que é do rim, a ureterostomia, que é dos ureteres, o canal da urina, a vesicostomia, que é da vesícula biliar, a cistostomia, que é da bexiga urinária, traqueostomia, da traqueia, esofagostomia, do esôfago, pleurostomia, da pleura, que está relacionada aos pulmões. Então, às vezes, a gente não se lembra que existem uma variedade de diferentes ostomias, não é uma coisa única, né? Na verdade, a variedade é bastante grande, tá? E aí, dentro do tema, eu vou falar um pouquinho mais das que competem à minha especialidade, que são as urostomias. Então, urostomias é esse termo genérico que a gente vai chamar qualquer derivação ou ostomia relacionada ao trato urinário, alguma forma de trazer a urina para fora do corpo quando, por alguma razão, algum órgão específico dentro do trato urinário não pode mais fazer esse papel. Então, a urostomia é para a drenagem da urina, e ela é importante porque ela vai realmente mudar um pouco a anatomia e o funcionamento do corpo, e a gente, então, tem que lembrar de conscientizar o paciente de como que ele vai ter a vida dele alterada ou não, né, por aquela nova situação que a pessoa vai conviver. Tá? E aí eu queria explicar um pouquinho para vocês rapidinho sobre o funcionamento do trato urinário, a fisiologia, para contextualizar também isso. Eu vou falar um pouquinho dos tipos de ostomias e tudo, mas então, quais são as funções do trato urinário? Tá? Então, basicamente, a bexiga é o órgão de armazenamento de urina e os rins, os órgãos de produção. Tá? Entre os rins que produzem a urina e a bexiga que armazena, existem os dois canais, um para cada rim, um de cada lado, que são os ureteres. Tá? E
o funcionamento desses órgãos, ele depende de um circuito intricado de comunicação entre o sistema nervoso e os órgãos. Então, o funcionamento da bexiga não é igual a um balão passivo, que se enche passivamente porque a urina vai sendo jogada dentro da bexiga. Não é isso. Então, a bexiga ela é um órgão funcionante, ativo, que tem que ter a sua função intacta e as comunicações e a inervação do sistema nervoso intactos para que o funcionamento seja de forma correta. Então, doenças neurológicas podem afetar a função da bexiga, mesmo que a bexiga esteja anatomicamente normal, mas às vezes ela não vai funcionar da forma como deveria. Tá? Então, é um circuito bastante minucioso aí de comunicações, né, que o cérebro vai comandar. Você consegue clicar no vídeo? Isso é um vídeo para ver se ele começa a rodar, fazendo favor. Eu não sei se vai dar certo também, mas... então não tem problema. Isso era um videozinho que eu ia mostrar um pouco dessa comunicação. Mas então só eu vou falar sobre esse funcionamento. Então basicamente é assim: a urina vai sendo produzida nos 2 rins que a gente tem e gradualmente, aos pouquinhos, gotinha a gotinha, cada rim vai jogando a urina pelos canais, os ureteres, e realmente ela vai sendo jogada na bexiga, a bexiga vai enchendo. Só que, para isso acontecer de forma correta, o músculo da bexiga tem que estar completamente relaxado, tá? Porque ele tem que permitir uma distensão ali da parede do órgão, ela aumenta de tamanho, as células se afastam e a musculatura está relaxada, e aí a bexiga vai se enchendo com baixa pressão. E esse enchimento sob baixa pressão é muito importante para que o trato urinário não sofra lesão, tá? Então, quando a gente tem doenças que aumentam a pressão dentro da bexiga, essa pressão reflui para os rins, e os rins sofrem, tá? A gente chama de nefropatia por refluxo. Então, os rins vão sofrer e a gente pode ter perda de função renal, tá? Então, a bexiga ela vai se enchendo sob baixas pressões, porque o músculo dela não está contraído, e quem faz isso é o sistema nervoso. Aqui na ponte, que é do sistema nervoso central, manda uma informação para a bexiga falando: não é hora de contrair, não é hora de contrair, é hora de ficar relaxada, você está enchendo. E, ao mesmo tempo, o sistema nervoso está mandando uma informação para o músculo que fecha o canal da urina, a uretra, para mantê-la fechado. E aí, isso é inconsciente, tá? A gente não tem... Porque o canal da urina tem 2 músculos. Um é consciente e a gente consegue controlar, e o outro não. Então, esse que não é consciente, o tronco cefálico está mandando a informação ali: fica fechado porque não é hora de esvaziar. A pessoa estamos aqui trabalhando, ninguém está no banheiro, então a saída está fechada e o enchimento está aberto. Na hora que a gente está com a bexiga cheia, ocorre informação que sobe para o sistema nervoso central, informando que a bexiga está cheia, vem a vontade de urinar, a gente vai ao banheiro, e ali, naquele momento, a gente tem a abertura consciente de um dos músculos ali que prende o xixi, que trava, né? E a abertura inconsciente, que deve ser feita também do segundo músculo, que é aquele que é involuntário. Então, o esfíncter interno, que é o involuntário, ele vai se abrir, e aquele músculo da bexiga que estava inibido a contração pela ponte, que fica aqui no tronco cefálico, a ponte corta esse sinal e o músculo vai contrair e espremer a bexiga, tá? Então, o esvaziamento, o ato de urinar, ele não é passivo, só assim, abriu a torneira, o xixi sai. Na verdade, se abrir a torneira e a bexiga não contrair, não sai nada, tá? Então, a bexiga vai contrair e ocorre a saída, tá? Então, por que eu estou falando um pouquinho isso? Primeiro, para a gente entender o funcionamento, mas também por curiosidade, entender o funcionamento de alguns órgãos do corpo. E segundo, porque doenças que afetam este funcionamento podem necessitar de tratamento, que em alguns casos podem ser cirúrgicos, levando a ostomias, tá? Levando às vezes a uma disfunção tão grave da bexiga, que às vezes a retirada da bexiga pode ser uma alternativa, depois de algumas outras, é sempre uma alternativa mais radical, mas pode vir a ser uma alternativa, levando a gente a ter que fazer alguma ostomia. Então, essas doenças, eu vou falar depois assim sobre essas doenças que podem levar a isso.
podem indicar a gente a produzir, então, uma derivação urinária. Derivação urinária é isso, tá? É como se fosse fazer a abertura ali de alguma víscera, então, basicamente, confeccionar uma ostomia. E aí, as causas mais comuns para isso, em primeiro lugar, é neoplasia, tá? Então, câncer do trato urinário, principalmente o câncer de bexiga, é o principal responsável por a gente ter que fazer uma urostomia. E, como eu estava falando ali daquela parte do funcionamento, alguns pacientes com alterações funcionais ou anatômicas mais graves, de bexiga neurogênica ou algumas outras alterações mais raras, podem precisar também de uma ostomia, tá? E aí a gente confecciona essas aberturas para o meio externo, ou diretamente abrindo o órgão para fora, ou utilizando um segmento, um pedaço do intestino para fazer uma ponte, para fazer um trajeto entre a bexiga, o ureter, o rim e o meio externo, a pele do paciente, tá? Então, a bexiga neurogênica, ela é uma dessas causas da gente ter que levar, de a gente ter que fazer isso, da gente ter que propor, às vezes, um tratamento desse tipo, tá? E a bexiga neurogênica, ela tem a ver com isso que eu acabei de falar, com essa fisiologia, eu expliquei ali o que é o normal, e bexiga neurogênica é um termo que a gente dá para as disfunções da bexiga causadas por um problema de comunicação da bexiga com o sistema nervoso central, tá? Então, lembra que eu falei que a bexiga tem que ter um enchimento sob baixas pressões, um esvaziamento com uma coordenação dos músculos. Imagina o que acontece se o paciente, por exemplo, na hora do esvaziamento, quer dizer, a pessoa está no banheiro, vai fazer o seu xixi. A bexiga está contraindo com bastante força para esvaziar a urina, mas o músculo que trava a saída do xixi que deveria se abrir, não se abre. E por que ele não se abre? Porque não existe a coordenação com o sistema nervoso central de forma correta. Por que não existe? Porque a pessoa teve um traumatismo raquimedular, por exemplo, um acidente de motocicleta, um motoqueiro que caiu, se acidentou e fraturou uma vértebra, lesionando a medula, porque a pessoa teve uma doença de nascimento, como uma mielomeningocele. Então, alterações desse tipo de nervos assim, periféricos e medulares podem causar essa descoordenação dos músculos aí, que a gente dá um nomezinho aí de dissinergia vésico-esfincteriana. Então, imagina que o músculo ali está fechado, a bexiga está contraindo, a pressão sobe muito, o esvaziamento não ocorre de forma eficaz, quer dizer, um pouquinho de xixi consegue escapar, mas a bexiga continua cheia, começam infecções urinárias porque a bexiga não se esvazia, a pressão aumenta e reflui para os rins, causando uma insuficiência renal lenta e progressiva. Então, o trato urinário vai, aos pouquinhos, sofrendo consequências disso, tá? De bexiga neurogênica. Então, ali, causas de bexiga neurogênica, um acidente vascular cerebral, traumas e tumores cerebrais, Parkinson, esclerose múltiplas, tem vários tipos de bexiga neurogênica. Esses primeiros que eu pus ali por cima, geralmente não causam isso que eu acabei de falar, é um outro tipo de, mais leve de bexiga neurogênica, mas já os do meio ali é aquilo que eu estava dizendo, então trauma raquimedular, mielomeningocele, mielites, como a mielite pelo vírus HTLV, neuroesquistossomose medular, então são situações que podem acontecer, embora não tão frequentes, tá? E o terceiro tipo, malformações sacrais, trauma pélvico, diabetes, cirurgias pélvicas, por exemplo, o paciente que teve um câncer de reto, foi operado pela coloproctologia, afeta os nervos ali que vão para a bexiga e a bexiga fica disfuncional, às vezes. Então, são exemplos de causas de bexiga neurogênica, tá? Mielomeningocele, só para ilustrar, é uma doença de nascimento em que a medula ocorre um prolapso da medula, porque não houve um fechamento completo nas costas do bebê, né? Então a medula ela se prolapsa e isso gera lesão da medula e dos nervos, tá? E aí são nervos que inervam membros inferiores, dando dificuldade às vezes de caminhar, de marcha, mas também nervos que vão para a bexiga, por exemplo, tá? E aí, uma vez que a gente tem alguma doença, alguma necessidade, a gente vai tratar, e os objetivos do tratamento são recuperar e preservar o trato urinário superior, ou seja, os rins. Então, os rins são os órgãos nobres ali do trato urinário, a gente sempre vai objetivar mantê-los saudáveis, minimizar os episódios de infecções do trato urinário, permitir o enchimento da bexiga com baixas pressões, né?
permitir o esvaziamento da bexiga completo e também sob baixas pressões, e manter a continência urinária, ou seja, o paciente seco, sem perdas, né, involuntárias de urina ali molhando a roupa. Tá? Então, esses vão ser assim, os objetivos, os nossos goals, assim, quando a gente propõe qualquer tratamento, né? E aí a gente inicia opções de tratamento. Por exemplo, para a bexiga neurogênica, a gente não vai direto para uma cirurgia maior, a gente tem recursos menos invasivos, né? Então, começa tudo com terapia comportamental. Terapia comportamental são orientações, formas como a pessoa vai tentar lidar com a urina, vai tentar urinar com uma frequência mais correta, a questão da ingestão de água hídrica de forma adequada, evitar alguns alimentos que deixam a bexiga mais sensível, principalmente aqueles que contêm cafeína, tá? Cafés, chimarrão, né? Tem a fisioterapia, o biofeedback, né, e a estimulação bioelétrica, que são tratamentos feitos pelo profissional da fisioterapia pélvica, que melhoram, né, o quadro dos pacientes com bexiga neurogênica. Então, geralmente, o paciente com essas alterações, ele também vai ser acompanhado e tratado por um fisioterapeuta. E depois a gente entra nos tratamentos medicamentosos. A gente tem várias opções de remédios, tá, para tratamento de bexiga neurogênica, e medicamentos mais novos, medicamentos com uma eficiência bastante boa, que em muitos casos são suficientes para controlar os sintomas e manter o trato urinário saudável. Tá? E é claro, alguns pacientes às vezes não vão ser suficientes. A questão desses tratamentos, a gente parte para alguma opção cirúrgica quando esses métodos falharem ou não tiverem a resposta adequada. E aí, eventualmente, a gente vai para métodos mais invasivos, por exemplo, a aplicação de toxina botulínica, que é o Botox, né, intravesical. Então, a gente usa uma câmerazinha para entrar dentro da bexiga e fazer em torno de 30 pequenas aplicações de toxina botulínica na bexiga, com o intuito de bloquear a contração do músculo. Aquele mesmo músculo que eu falei que esvazia a bexiga, que ele tem que contrair, é normal, mas nos pacientes com bexiga neurogênica, às vezes ele ocorre uma contração exagerada e fora de hora. Então, não é a hora do esvaziamento, a bexiga está sempre contraída, ela está sempre com altas pressões, prejudicando a função renal, e o Botox vai fazer o quê? Vai paralisar esse músculo, e ele vai ficar relaxado, a gente preserva a função renal, mas, por outro lado, dificulta o esvaziamento, porque se o músculo está paralisado e relaxado, ele também não se contrai na hora do esvaziamento. Daí a gente vai ter que entrar com alguma estratégia para facilitar a saída do xixi. Às vezes os tratamentos, então, são combinados. Botox para melhorar uma parte e uma outra coisa para melhorar outra parte, né? Então, às vezes, são vários tratamentos, tá? E aí, passadas essas outras etapas, essas opções, a gente pode pensar em, às vezes, alguma cirurgia. Então, a gente tem a cirurgia de ampliação vesical, quando a bexiga tem uma capacidade já tão pequenininha, ela fica como se fosse contraída, não cabe muito volume. Então, normal para o adulto, em torno de 350, 450 ml de urina. Uma bexiga, às vezes, de um paciente com bexiga neurogênica, cabe 50 ml. Então, a pessoa, a cada 20 minutos, ela enche aqueles 50 ml, vai ter que urinar toda hora, a bexiga já está espessada, ela já está sempre tensa, contraída, e não responde à medicação. Que a gente faz? A gente abre a bexiga e coloca como se fosse uma tampa, utilizando o intestino. A gente tem que... O intestino, ele é um tubo, né? Mas a gente abre o intestino, faz toda uma plástica e coloca como se fosse uma tampa na bexiga. Então, ela fica aberta e toda a cúpula dela agora passa a ser feita com o intestino. Então, a gente aumenta o tamanho da bexiga e consegue uma capacidade, às vezes, recuperada da bexiga, né? Isso é ampliação vesical. Aqui não tem ostomia, ou seja, não tem nada comunicando com fora. Então, é uma outra cirurgia de ampliação vesical, mas que às vezes está nesse mesmo contexto, tá? E aí eu estava falando sobre o enchimento, e aí depois a gente tem que falar sobre o esvaziamento, né? Lembra, se a gente ampliar a bexiga, o intestino também não se contrai, não tem músculo que comunica com o cérebro para contrair e esvaziar. Se a gente usar Botox na bexiga, ele também não vai mais contrair. Então, como que o paciente vai esvaziar? Daí a gente tem remédios que têm eficácia limitada, infelizmente, e daí o padrão ouro é o cateterismo intermitente, que é o uso de sondas. Então, quando o paciente passa a sondinha, o xixi vai sair ali passivamente, independente da bexiga contrair ou não. Aquela sondinha vai fazer uma
bypass ali dos músculos, mesmo que eles estejam fechando o canal da urina, passou a sondinha, o xixi sai, a bexiga vai se esvaziar completamente, tira a sondinha, está feito o esvaziamento. Então, embora seja algo que muda a vida da pessoa, ela vai se adaptar a um novo jeito de urinar. Depois que esse processo de adaptação passa, o paciente se acostuma. E hoje a gente tem vários tipos e recursos nesse sentido para que a vida da pessoa seja o mais próximo do normal possível. Tá? Aqui são 2 vídeos, talvez não deve passar, mas eu só ia mostrar um desenho esquemático de como que é feito, então o cateterismo, né, seja no homem ou na mulher. Mas isso no consultório a gente vai ensinar, o pessoal da enfermagem vai treinar o paciente, né? Ou o familiar ou o cuidador, né? Nem sempre é a própria pessoa que passa as sondas em si mesmo. E aí, com o devido cuidado, dicas, é um procedimento que não tem muito mistério, tá? Não tem muito mistério, não tem muito risco, e muitos pacientes se adaptam bem, tá? Então, no homem é mais fácil, porque o pênis ele consegue ter mais acesso, né, levantar o pênis, passar a sondinha. A mulher, às vezes, é mais difícil, embora o canal da urina seja mais curto, a sonda ela entra na bexiga mais rápido. Por outro lado, o acesso para a própria paciente é mais difícil. Às vezes, depende de colocar um espelho, ou então elas não conseguem, principalmente mulheres mais idosas, ou com alguma mobilidade reduzida de membro inferior, cadeirante, às vezes é mais difícil, depende um pouco de uma terceira pessoa para fazer essa passagem da sonda, mais comumente em mulheres do que nos homens, mas às vezes, em alguns casos, os homens também vão ter dificuldade, e em muitos casos, tanto homens quanto mulheres conseguem passar a sondinha sem muito problema. Tá? Aqui é um outro tipo de cirurgia que às vezes a gente faz, em que vamos supor que eu acabei de dar o exemplo, uma mulher que não consegue passar a sonda pela uretra, o canal da urina natural, ela mesma, mas é uma mulher motivada, uma mulher que trabalha, que não tem à disposição um cuidador o tempo todo, que precisa no trabalho tirar a urina, mas ela não tem um ambiente adequado, e ela está motivada para alguma intervenção no sentido de melhorar isso. A gente pode propor, por exemplo, uma cirurgia de Mitrofanov, que consiste em a gente pegar o apêndice secal, então o nosso intestino grosso, que é onde estão as fezes, a gente tem aquele remanescente, aquele pedacinho final que não tem função, né, do apêndice, e que dá a famosa apendicite, né, que inflama e às vezes a gente tem que tirar. Então, para o paciente que tem o apêndice, né, que obviamente não teve uma apendicite no passado, a gente pode utilizar o apêndice, a gente retira ele dali do intestino, fecha o buraquinho onde ele estava comunicado, né, mantém os vasos sanguíneos que vão manter esse pedacinho do apêndice vivo, e daí a gente abre na outra extremidade uma tampinha, porque o apêndice ele é oco, ele é como se fosse um pequeno canudinho, tá? Então ele é perfeito para a gente colocar uma ponta dele na bexiga e a outra ponta na pele, do lado de fora. E o que ele faz é um trajeto direto da pele para a bexiga, como se fosse um túnel, uma ponte, tá? E aí o paciente, em vez de passar a sonda lá pela uretra, normal, a pessoa vai passar a sonda pelo abdômen, onde a gente colocar o apêndice, que pode ser até dentro da cicatriz umbilical. Então, é uma forma de esvaziar o xixi, a pessoa pode fazer isso em pé, ela vai passar a sondinha pelo umbigo e a sondinha vai cair diretamente na bexiga, e dali pela sondinha o xixi está saindo, tá vendo? Então, ela está em pé, passou a sondinha, o xixi está caindo aqui, despejando no vaso sanitário, dá descarga, tira a sondinha, joga fora, coloca a blusa de novo e está feito ali o esvaziamento da bexiga. Tá? Então, esse é o Mitrofanov. Hoje a gente tem vários materiais aí, recursos, né, que a indústria proporciona. Então, esse processo de cateterismo, de passar sonda, seja pela uretra, seja pelo Mitrofanov, ou pelo Malone, ou algumas outras variações, isso se torna um pouco mais fácil, né? Porque a gente tem materiais melhores. Então, a gente tem, hoje em dia, por exemplo, opções mais discretas. Então, sondas, essa daqui, por exemplo, é vendida como uma das vantagens de ser compacto, pequeno, que parece um batom. Então, é discreto, que a mulher ou o homem, que tenha masculino e feminino, podem levar ali na bolsa, na mochila para o trabalho, e ela já vem, assim, você puxa, ela se prolonga, né?
cria, a sondinha sai ali de dentro, e ela já vem lubrificada, então não precisa passar lubrificante, então é só esticar e passar. Então são recursos que a gente tem para trazer a vida da pessoa que necessita de alguma desses procedimentos o mais próximo possível de uma normalidade, né? E para manter ali a qualidade de vida o mais próximo possível do desejado por todos, né? Bom, aqui eu não, deu um pouquinho de desconfigurado, mas na tela anterior era o Mitrofanoff, que eu tinha acabado de falar, do apêndice com ampliação. Então, é uma associação de dois procedimentos. A gente, lembra que eu falei da bexiga pequena, a gente amplia, coloca o intestino, e aí, lembra que eu falei que, assim como o Botox, né, o intestino também não contrai. Então, a bexiga ampliada, ela não se esvazia. Então, o paciente ampliado da bexiga, ele vai precisar passar a sonda. E daí, a gente já pode prever, antes da cirurgia, a necessidade ou não de confeccionar o Mitrofanoff com apêndice na ampliação. Então, aí você pode fazer combinado, já no mesmo ato cirúrgico, amplia a bexiga e faz o conduto com Mitrofanoff para passagem da sonda, né? O Malone, ele também usa o apêndice, o mesmo apêndice que eu estava falando, né? Então, aqui está o intestino grosso, tá? O reto, então as fezes são formadas no intestino grosso, e o apêndice está aqui, esse prolongamento fino que existe aqui na extremidade do seco, que é a primeira parte do intestino grosso. A gente, no Mitrofanoff, a gente tira, desinsere o apêndice e fecha essa comunicação com o intestino. No Malone, não. Isso daqui fica preservado, ou seja, o apêndice continua comunicando com o intestino grosso, mas essa pontinha em fundo cego, a gente vai abrir a pontinha para que o canalzinho que tem ali dentro apareça, né, para que ele fique oco, né, com o canudinho que tem ali dentro. E essa pontinha aberta a gente joga na pele. Então é um procedimento relativamente simples, é só pegar o apêndice e comunicar ele ali com o meio externo, sem muita complexidade de mexer em muita coisa nessa cirurgia. E aí, ela não tem a ver com trato urinário, tá? É uma cirurgia que a gente faz, às vezes, para tratamento de intestino preso, tá? Constipação, em alguns casos, de intestino neurogênico. Então, a gente falou de bexiga neurogênica, mas também existe o intestino neurogênico, em que o paciente não consegue evacuar, fica com fezes muito ressecadas por muitos e muitos dias. E aí, o Malone é uma alternativa, nem sempre indicada, tá? Mas, quando indicado, daí o que o paciente faz? Ele vai passar a sondinha por aquele orifício, e aí, em vez de ir para a bexiga, essa sondinha vai para o intestino grosso, e por ali ele comunica um sistema de lavagem intestinal, de clister, de glicerina. Então, o paciente faz o gotejamento do líquido ali dentro, direto no intestino, e esse líquido vai lavar, e como se fosse um laxante, né? Como se fosse fazer uma lavagem, uma limpeza intestinal. Só que, em vez de ser por via retal, que é menos eficiente, é no começo do intestino. Então, o líquido vai passar por todo o intestino grosso, e isso é mais eficiente do que uma lavagem retal feita por via anal, né? Então, é uma das soluções, tá, cirúrgicas também que temos. Aqui é um paciente que fez uma cirurgia de Malone, e aqui está a comunicação do apêndice com a pele dele, tá? Então, eu queria só mostrar como é relativamente discreto, tá? É relativamente discreto, tanto o Malone, que não é claro, é fezes e ali não tem saída de nada, quanto o Mitrofanoff, que está comunicando com a bexiga, a gente faz tipo uma válvula, então não sai urina ali também não. Na hora que não tem nada, não está saindo nada. Para sair o xixi só quando passa a sondinha. Então aqui não precisa de bolsa, não precisa de curativo de nada. A pessoa fica com aquele orifíciozinho e pronto. Só que é importante passar a sonda, porque se não passar a sonda todo dia, se fecha, tá? Todo dia ou a cada alguns dias é importante que o paciente passe uma sonda ali para que não se feche o orifício. E aí eu falei agora um pouco sobre bexiga neurogênica. Eu vou falar só um pouquinho sobre o câncer, porque o câncer de bexiga é a causa mais comum da gente ter que retirar a bexiga e fazer alguma derivação. O câncer de bexiga, ele é muito frequente, tá? Ele é o quarto mais comum nos homens, tá? Ele é um câncer com potencial de gravidade alto, né? E que a incidência tem aumentado, tá? E o principal motivo de aparecimento do câncer de bexiga é o cigarro. Então, o hábito
deletério aí do tabagismo é a principal causa disparado em relação a câncer de bexiga, tá? E geralmente a gente lembra de pulmão, né, câncer de boca e tudo, que são cânceres de vias aéreas superiores, mas lembrar que todas as inúmeras centenas de toxinas do cigarro que são absorvidas pelo pulmão e vão para o sangue, os rins vão filtrar essas toxinas, vão jogar na urina, e a urina fica ali armazenando durante várias horas em contato com a bexiga, porque o rim produz e joga embora. A bexiga não, fica ali, encostando por dentro da bexiga o dia inteiro, toxinas do cigarro, tá? Então, o câncer de bexiga, ele é muito mais frequente, e muito mais comum em pacientes tabagistas. Mas tem outras causas, dependendo às vezes da profissão. Alguns produtos químicos usados na indústria petrolífica, na indústria de tintas, corantes, solventes, tem algumas coisas que podem estar implicadas também com câncer de bexiga. Até combustível, então frentista de posto de gasolina também é uma população de risco um pouco aumentado, tá? Mas nada como as pessoas que fumam. E o câncer de bexiga, claro, existem inúmeros tratamentos, tá? Nem sempre a gente tem que tirar a bexiga. Hoje em dia a gente consegue tratar o câncer de bexiga de forma conservadora, numa maior parte dos pacientes, felizmente, tá? Mas ainda temos um número grande de pacientes que desenvolvem uma doença ou mais agressiva, com evolução e progressão mais rápida, ou quando a gente tem o diagnóstico, já é uma doença mais avançada, porque a pessoa teve uma demora no acesso ou nela mesmo buscar um atendimento, né? E às vezes é uma população mais idosa, aquele homem que fica urinando sangue, que é o sintoma mais comum, tá, de câncer de bexiga. Então o homem fica urinando com sangue, acha que é a próstata, acha que é infecção, ou fica com vergonha, ou não percebe, ou não vê, e vai deixando os meses se passarem, e quando a gente diagnostica o tumor, ele já é um tumor maior, e às vezes mais profundo, e nesses casos a gente tem que indicar a remoção da bexiga, que é a única forma de conseguir curar a doença quando ela está num estágio mais avançado. E daí, retirar da bexiga, o paciente cai no tema que a gente está falando hoje, que são as ostomias, porque sem a bexiga a gente tem que fazer, de alguma forma, a urina sair do corpo, né? E aí a gente tem as diversas opções, tá? Então a gente tem, aí eu vou chamar isso de derivações urinárias, tá? Então a gente tem derivações mais simples ou mais complexas, dependendo de cada caso e da doença do paciente e do paciente, da idade, das doenças outras que ele tem, etc. E aí essas derivações é que eu vou mostrar algumas opções para vocês verem. Então as duas mais comuns, tá? Essa que a gente coloca diretamente os ureteres, né, que são os canais ali que vêm dos rins, diretamente na pele. Então, não tem intestino nessa cirurgia, tá? Ureter na pele. Pode ser separado, 2 bolsas, uma de cada lado, ou, às vezes, dependendo da extensão, né, do comprimento do ureter, a gente consegue pegar o da esquerda e jogar para a direita, ou da direita e jogar para a esquerda, e saírem juntos, porque o paciente tem apenas uma bolsa, tá? Essa é a derivação mais simples, que traz uma cirurgia mais rápida e de menos risco. No entanto, tem outros problemas, tá? Cada derivação tem vantagens e desvantagens, né? Se uma fosse ideal, a gente só faria uma, né? Mas aí ela vai ter suas desvantagens, por exemplo, o risco de que o buraquinho se feche, né? Que é a obstrução ali do orifício, é bem maior do que quando a gente usa intestino, tá? E o risco de infecções também é maior nesse caso, porque a pele está em contato direto com o trato urinário e, às vezes, ocorre refluxo de urina, porque esse ureter ele não tem válvula, então o xixi pode sair, mas entrar, e trazer bactéria para os rins, tá? E daí a gente tem um tipo de derivação muito frequente, com complexidade intermediária, que a gente chama de Bricker, ou conduto ileal, onde a gente faz essa derivação aqui com os ureteres, comunicando com um pedaço de intestino delgado. Então, a gente tem que tirar um segmento de 15 centímetros do intestino. É claro, o intestino a gente vai fazer a emenda para que o alimento e as fezes continuem passando. E esse segmento de intestino de 15 centímetros, mais ou menos, de um lado a gente fecha, implanta os 2 ureteres e do outro lado exterioriza para a pele, tá? Então, ele funciona ali como um trajeto, uma ponte entre os ureteres e a pele. A gente cria é aquele tipo de ostomia que tem um aspecto assim de botão de rosas, né, que a gente fala, que fica vermelhinho, que é a mucosa do intestino mesmo, tá? E aí
tanto a ureterostomia cutânea quanto o conduto leal, a gente sempre vai utilizar uma bolsa acoplada ali na pele do paciente para coletar essa urina, porque esses tipos de derivações são derivações incontinentes, ou seja, o xixi vai pingando o dia inteiro, não existe controle sobre o esvaziamento. Então, por isso que se faz necessário acoplar e colar uma bolsa coletora. Tá? E aqui a mesma coisa, estou mostrando um pouquinho do Bricker, como que a gente pega a alça do intestino, atravessa a parede, a gente vai fazer essa maturação que a gente chama, que é a fixação dela dessa forma na pele. A gente deixa ela mais elevada, tá? Não fica plano, fica um pouquinho elevado em relação à pele, porque isso é importante para proteger a pele ao redor, para que tenha menos contato de urina, que aí a gente, fazendo um bom ajuste da bolsa, bem em volta da boquinha ali do ilho, a urina já sai e já cai na bolsa sem ficar escorrendo ou encostando ali na pele, né? Por falar, eu citei boca porque, na verdade, a palavra ostomia vem do grego e que significa boca, tá? Porque é como se fosse, né, uma abertura para fora e, às vezes, realmente fica, a gente chama de labiado, né? Porque é vermelhinho, fica parecendo lábio, então a gente chama ostomia, etimologicamente a palavra significa boca, tá? E aí, às vezes, no começo, o paciente pode ter necessidade de usar catéteres que vêm lá dos rins, né, através do conduto leal, mas esses catéteres eles são temporários. Tá? No caso dessa cirurgia do Bricker, a gente vai remover esses catéteres depois de um tempo, em torno de um mês, e o paciente depois vai ficar com a ostomia sem mais catéter. Tá? Mas, é claro, no começo, tudo isso o paciente vai lidar, vai aprender a limpar, a mexer, a cuidar, a evitar que o catéter saia antes da hora. Então, tudo isso envolve informação, né? Envolve treinamento, envolve a equipe de assistência à saúde bastante unida, porque não é só o cirurgião, né? Aí é um papel que a enfermagem é importantíssimo, às vezes atenção domiciliar, né? Indo na casa do paciente para fazer treinamento e tudo. O pessoal da indústria, eles têm uma ajuda também, porque eles fazem a amostragem dos produtos, né? Mas eles, ao mesmo tempo que estão ali fazendo uma propaganda, eles também estão ensinando, estão dando dicas e oferecendo aqueles produtos, e aí tudo isso pode ser vantajoso para o paciente. Tá? Então, aqui algumas derivações mais complexas. Tem inúmeras, tá? Eu coloquei aqui algumas figuras só para ilustrar. Então, por exemplo, aqui a gente está utilizando o intestino grosso para confeccionar uma nova bexiga. Aqui também. São 3 tipos de confecção de neobexiga. Então, aqui, diferente das 2 anteriores, o objetivo é a gente substituir a bexiga que foi removida por uma bexiga feita com intestinos, mas que ainda funcione como bexiga, ou seja, vai acumular o xixi dentro do corpo e não fora do corpo. Portanto, são derivações continentes e o paciente, a ideia é ele não usar bolsa, porque o xixi vai sendo acumulado num reservatório inteiramente feito com intestino. Tá? Mas são derivações mais complexas, com riscos operatórios maiores. Os candidatos geralmente são pacientes mais jovens, mais saudáveis. Tá? E aí, uma vez feita algumas dessas derivações, eu vou falar sobre algumas complicações. Tá? Então, a gente tem a questão das infecções, que é um tema bastante importante, tá? Então, as infecções elas vão ocorrer numa taxa aumentada nesses pacientes, e lembrando que 80% dos pacientes vão ter bactéria. Isso é diferente de infecção. Então, se fizer exame de urina, vai ter bactéria, tá? Agora, se o paciente vai ter sintomas, febre, sintomas sistêmicos de infecção, aí é outra história. Então, esses pacientes, a gente não vai dar antibiótico só porque no exame de urina veio bactéria. A gente chama isso de bacteriúria assintomática, tá? E aí a gente não vai tratar. Agora, é claro, o paciente fez uma infecção sintomática, está com dor no rim, está com febre, os exames de sangue se alteraram, é imperativo a gente entrar com tratamento, porque esses pacientes têm um risco maior de infecções renais, que são as pielonefrites, tá?
E como medidas assim de prevenção disso, eu queria citar então alguns detalhezinhos, algumas orientações. Primeiro, beber muita água, tá? Então isso é importante, não é mito. A água vai fazer uma limpeza, vamos dizer assim, o fluxo unidirecional de urina constante saindo ali por aquela derivação vai impedir que bactérias ascendam ali para os rins. Então o fluxo vai jogando para fora e para isso é importante a pessoa ter uma ingesta de água adequada, tá? Então, beber muita água, acompanhar o volume de urina que está saindo ali. Então, eu coloquei um mínimo de 800 ml por dia de xixi que tem que estar saindo na bolsa. Tá? Uma urina mais ácida é melhor no sentido de prevenção de infecção. Então, às vezes, a gente tenta dar orientação dietética para que o paciente consiga uma urina mais ácida, consumindo ali frutas cítricas, né, limão, laranja, cranberry, vitamina C, às vezes a gente suplementa a vitamina C, cranberry, para o paciente para tentar uma urina mais ácida, né? Enfim, uma alimentação adequada, um estilo de vida, né? Às vezes o uso de bolsa valvulada, que evita o refluxo de urina para dentro. Então, são estratégias que a gente vai usar para mitigar esse risco de infecções, mas que ele existe, né? Esses pacientes têm um risco aumentado mesmo de infecções urinárias, tá? E a parte das infecções, outras complicações, aqui muito cirúrgicas, né? Então eu não vou entrar em detalhes, só para citar, então a gente pode ter obstruções ou estreitamentos, vazamentos de urina para dentro da cavidade, que são as fístulas, né? Necrose, que é a perda do tecido ali, do intestino, por exemplo, um cálculo que pode se formar dentro do conduto ileal ou da anel-bexiga, hérnia, acidose metabólica, piora da função renal, tudo isso pode fazer parte desses pacientes a longo prazo, tá? E as complicações cutâneas, que são as de pele, são muito frequentes, né? São mais leves, mas são muito mais comuns, em que o paciente vai ter irritação de pele por umidade, tá? No caso da urina, é um pouco menos do que quando é derivação de intestino, que o suco intestinal ele tem enzimas corrosivas, né? A urina não, tá? Mas a urina, aquela umidade crônica ali em contato com a pele causa uma maceração, perde ali a camada epitelial da pele e vem ardência, né? Vermelhidão. E daí a gente tem vários produtos que diminuem isso, tá? Então a gente tem que verificar se o acoplamento da bolsa está adequado, se a bolsa não está em uma região de dobra de pele, né, em que ocorre vazamento pelas laterais. Se tiver dobra, às vezes o paciente é mais obeso, a gente pode usar uma bolsa côncava, como essa, em vez de ser reta, né, ela é côncava. A gente pode usar produtos de barreira, então a gente tem produtos em pó, em líquido, que criam um filme de barreira que impede o contato direto da urina com a pele. A gente tem produtos em pó que tiram a umidade, né? A gente tem produtos que descolam o adesivo para que a cola não machuque mais a pele, tá? Então a gente tem diversos suportes, diversas opções para poder mitigar esse problema, tá? E aqui também, então, a gente estava falando do produto que descola o adesivo, é esse daqui, é em spray, né? A gente tem a cinta que vai deixar a bolsa mais colada na pele para diminuir vazamento. A gente tem a bolsa noturna, que a gente acopla essa mangueirinha no final da bolsa que está colada na barriga, e daí fica como uma segunda bolsa. O xixi cai na da barriga, passa pela mangueira e vai para a da perna, e às vezes isso é bom porque o paciente pode dormir a noite inteira sem ter que esvaziar a bolsa, então ele tem um sono de melhor qualidade, e aquele xixi não fica pesando a bolsa, porque quando a bolsa ela fica muito cheia, muito pesada, facilita vazamento, facilita dela desacoplar, facilita refluxo e infecção. Então, a bolsa noturna ela pode ajudar nesse sentido, tá? E aqui é para mostrar um pouquinho sobre opções assim, por que não? Por que a bolsa não pode ser uma peça fashion, uma peça do vestuário como qualquer outra, né? Então, a gente tem que pensar nesse sentido. Aquilo agora faz parte da pessoa, né? A gente tem todas as nossas outras partes anatômicas que a gente se cobre com roupas, por que não cobrir aqui, fazer algo que possa combinar e o paciente se sentir melhor, né? Se sentir mais com uma vida mais próxima do que a gente consideraria normal, vamos dizer assim, tá? Então, o objetivo é sempre buscar a qualidade de vida. Para cada paciente, essas decisões cirúrgicas de tratamento são individualizadas,
qual é esse objetivo final, para que a pessoa se sinta bem e tenha uma vida mais normal, mais próxima da qualidade de vida que a gente espera, tá? E por isso, então, é importante esse tipo de evento e tudo, para trazer conscientização, para que esses pacientes sejam mais acolhidos e mais unidos na sociedade, e a gente, como sociedade, como profissionais, a Assembleia, como poder legislativo dentro da nossa política, a Associação Catarinense de Ostomias, é daí que vem o mérito, que é bastante importante, dessas iniciativas, tá? Então, aqui eu encerro as minhas palavras com um agradecimento e um dizer de parabéns pela iniciativa, tanto da ALESC quanto da Associação Catarinense dos Ostomizados, em trazer essa oportunidade aí de conscientização, de trazer informação e de acolhimento desses pacientes na nossa sociedade que a gente vive, que deve ser mais unida, né, mais equânime possível. Tá joia? Foi um prazer aí. Obrigado. Obrigado, doutor Rodrigo. Teremos a seguir o intervalo para o café, e já lembrando para aproveitar o café e pegar suas pastas, suas sacolas de material que estão ali ou na mesa onde foi feita a inscrição. O café, teremos retorno do café às 10h30. Obrigado, um bom café a todos.